parte do nosso vídeo. Temos aqui o coração, que eu peço desculpa, está ao contrário. Assim aqui é a letra T, parte superior. E na primeira parte do vídeo fizemos até aqui em cima, onde temos aqui duas partes que foram feitas separadamente. Então, vamos fazer agora a segunda parte e vamos partir daqui em que temos a letra T bem colocada, ok? E agora vamos virar o trabalho ao contrário e vamos inserir a agulha aqui no quarto ponto alto. Eu já tenho aqui uma laçada pronta e vamos então dar início agora. Passamos a laçada para o outro lado e vamos subir com 3 correntes. Esta ponta podem aproveitar para arrematar. E vamos fazer a primeira casa fechada com redução, por isso é que já estamos a iniciar neste ponto alto. Ok, temos aqui a nossa primeira casa fechada. E então, a partir de agora, vamos fazer três casas abertas. Já tenho aqui as minhas 3 casinhas abertas. Fazemos agora uma fechada e uma aberta. E agora fazemos 2 casas fechadas. E vamos fazer casas abertas até chegarmos ao corpo da letra T, que ainda vai ser sobreposto com a volta anterior. Pronto, cheguei então aqui ao corpo da letra T. Vamos fazer um ponto alto para cada ponto da carreira anterior, ok? Sem qualquer alteração. E vamos agora fazer pontos altos, desculpem, casas abertas. E vamos ter que fazer 9 casas abertas, ok? Onde depois faremos então uma fechada. E eu já vos digo como é que é a continuação. 9 casas abertas vamos fazer agora. Depois de termos as 9 casas abertas, vamos fazer então uma casa fechada. Uma casa aberta. E mais uma casa fechada. E terminamos esta volta com 2 casas abertas. E a última casa fechada, que terá que ser antes da que temos na volta anterior. Pronto. Terminamos então a primeira volta da segunda parte. Vamos virar o trabalho. Vamos manter a casa fechada sobreposta com a da volta anterior. E fazemos agora 3 casinhas abertas.
3 abertas. Vamos fazer uma fechada e uma aberta. Uma fechada e agora uma casa aberta. E depois mais 2 casas fechadas. Então agora daqui vamos fazer 7 casinhas abertas e vamos fazer o corpo da letra T tal e qual temos na volta anterior. Ok? Eu vou voltar aqui então para continuarmos o trabalho. Terminei aqui de fazer então a letra T, o corpo da letra T, no lugar onde eu vos deixei. E vamos fazer agora 9 casas abertas. E quando tiverem as 9 casas abertas, fazemos uma fechada. E as restantes casas desta volta fazemos-las abertas, excetuando a última, claro que é fechada. Então, tem 4 casas abertas e agora eu vou fazer a casa fechada. Terminamos assim a segunda volta. Vamos virar ao trabalho. Vamos iniciar a volta número 3. Vamos fazer uma redução com os tais pontos de liga até chegarmos ao último ponto alto. E daqui vamos fazer a primeira casa fechada. Subimos com 3 correntes e fazemos a primeira casinha fechada. E fazemos agora 4 casas abertas e 2 fechadas. Quatro abertas e 2 fechadas. Vamos voltar a fazer casas abertas até chegarmos ao corpo da letra T, onde ainda vamos manter o mesmo número de pontos altos. Para os pontos altos que estão da volta anterior, vamos fazer então até aqui, tal e qual temos na volta anterior. Depois de fazermos então a sobreposição com a volta anterior, aqui o mesmo número de pontos altos, vamos continuar daqui fazendo 6 casas abertas. E 6. E aqui vamos fazer 2 casas fechadas. E vamos terminar esta volta fazendo 5 casas abertas. Cinco. Terminamos então agora com uma casa fechada antes da casa fechada da volta anterior. E temos assim terminada a volta número 3. Vamos virar ao trabalho, vamos dar início à volta número 4 e vamos iniciar fazendo uma redução. Subimos com 3 correntes
E vamos fazer a primeira casa fechada, depois da casa fechada da volta anterior. Vamos fazer agora 2 casas abertas e uma fechada. E agora vamos fazer casas abertas até chegarmos aqui ao corpo da letra T. E aqui no corpo da letra T vamos fazer o mesmo número de casas fechadas, tal e qual temos na volta anterior, mais 2, ok? Pontos altos em cima de pontos altos, aqui vamos manter mais 2 casas fechadas. Ok? Então vamos fazendo até chegarmos aqui a este ponto. Até aqui fazemos casas abertas, fazemos casas fechadas entretanto e mais 2 além das que temos na volta anterior. E chegando então a este ponto, fazendo o aumento com 2 casas fechadas, vamos fazer agora 3 casas abertas e 2 fechadas. Três casas abertas e vamos agora fazer 2 casas fechadas. E vamos fazer até ao fim as casas abertas necessárias. Lembro que nesta volta fizemos uma redução e por isso a última casa fechada desta volta será antes da casa fechada da volta anterior. Antes, então, vamos fazer a casa fechada. E terminamos assim a quarta volta da segunda parte. Viramos o trabalho e vamos fazer os 3 pontos altos que correspondem ao primeiro ponto alto, as 3 correntes, desculpem. E vamos fazer então os 3 pontos altos que são a primeira casa fechada. Esta é a última volta em que não fazemos redução. Todas as próximas teremos que fazer redução. E agora, vamos fazer casas abertas até chegarmos aqui ao corpo da letra T. Ok? São então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casas abertas. Ok? Vamos fazer então até chegarmos aqui onde vamos iniciar o corpo da letra T. Já tenho aqui as 10 casas abertas, já cheguei ao ponto em que vou fazer a letra T. E então aqui vamos fazer tal e qual temos na volta anterior. O mesmo número de casas fechadas, o mesmo número de pontos altos. E depois vamos continuar fazendo 5 casas abertas. Ok? Vamos fazer então tal e qual temos na volta anterior até chegarmos aqui à quinta casa aberta. Já tenho aqui as minhas 5 casinhas abertas e chegando aqui a este ponto onde eu vos deixei, vamos fazer uma casa fechada. Vamos fazer 2 casas abertas e 2 fechadas. E terminamos com mais 2 casas abertas e a última que é fechada. Temos então terminada a quinta volta. Vamos agora virar ao trabalho. E como eu já disse atrás, a partir de agora todas as voltas começam e terminam com uma redução. Então vamos fazer já os 3 pontos de liga. E vamos fazer a primeira casa fechada depois da casa fechada da volta anterior. E vamos fazer agora 2 casas abertas e uma fechada.
E vamos fazer agora casas abertas, 7 casas abertas, onde vamos depois dar início ao corpo da letra T. Quatro, 5, 6, 7 e agora vamos começar a fazer a letra T. Vamos começar a fazer as casas fechadas antes em relação à da volta anterior. E depois, as restantes casas fechadas, vamos mantê-las tal e qual temos na volta anterior. Começamos uma antes, que já temos feita, e vamos fazer agora um ponto alto para cada ponto alto. Ok? E depois vamos manter casas abertas. Aqui, vamos fazer as casas abertas e terminamos com uma fechada antes em relação à da volta anterior. Ok? E já podem iniciar a volta seguinte também com uma redução. Já terminei então a volta número 6 em que vos deixei e já dei início à volta número 7, como eu disse, fazendo uma redução. Então, nesta volta, vamos fazer, agora, depois da primeira casa fechada, vamos fazer 10 casas abertas. 10 casas abertas, onde depois vamos iniciar, então, já quase o finalzinho da letra T. Tendo já os meus 10 pontos altos, casas abertas, desculpem, vamos continuar a fazer aqui a letra T. E vamos daqui de onde estamos, ok? Temos duas casas abertas em cima das duas casas fechadas da volta anterior. Então, daqui deste ponto em que nos encontramos agora, vamos fazer apenas casas fechadas até onde terminam as casas fechadas da volta anterior. Até aqui. Ok? Um ponto alto para cada ponto alto. E depois vamos continuar esta volta fazendo apenas casas abertas, exceto a última, que será uma casa fechada antes da casa fechada da volta anterior. E podem começar a volta seguinte também com uma redução. E eu volto então nesse ponto, já no início da volta seguinte. Já estou aqui no início da volta número 8, terminei a volta número 7, fazendo as casas abertas, ok? E a volta número 8 começa, claro, com uma casa fechada depois da casa fechada da volta anterior. Vamos agora fazer 8 casas abertas. 8 casas abertas. E depois, na letra T, vamos fazer apenas 3 casas fechadas. Mas até lá, já vos vou explicar. Tenho aqui as 8 casas abertas e vamos fazer agora 3 casas fechadas, sobrepostas então com as da volta anterior. Ok? Para não haver nenhuma confusão, 3 vezes 3 são 9. Então temos que fazer 9 pontos altos sem contar com o primeiro. Ok? Não se esqueçam. Com o primeiro são 10. Okay? Deixamos então 3 pontos altos. E agora até ao fim vamos fazer apenas casas abertas. Okay? Lembrando que a última tem que ser antes da casa fechada da volta anterior, tem que ser fechada. Okay? Então vamos fazer até ao fim apenas casas abertas e a última tem que ser fechada. Também podem dar início já à volta número 9 também fazendo a casa fechada com uma redução, portanto depois da casa fechada da volta anterior. Já terminei a volta número 8 e já dei início à volta número 9 com uma redução também. E nesta volta vamos fazer casas abertas e vamos fazer 2 casas fechadas. Em relação às casas abertas que vamos fazer já, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E, portanto, estes 3 pontos altos iniciais da volta anterior ainda são uma casa aberta. Okay? 10 casas abertas. Depois fazemos 2 casas fechadas.
ok? Estes pontos altos aqui serão pontos altos também. E continuamos fazendo casas abertas até chegarmos ao fim, em que a última casa é fechada. E claro, tem que ser antes da última casa fechada da volta anterior. Ok? Então, nesta volta temos a primeira e a última casa que são fechadas e estas duas da volta anterior, sobrepostas com estas da volta anterior, também são fechadas, ok? Portanto, começamos uma casa depois em relação à da volta anterior. Ok? E esta volta é a última em que estamos a trabalhar a letra T. Pronto, então vamos fazer esta volta e já podem dar início à seguinte. Começando também com uma redução, fazendo a primeira casa fechada depois da volta que estamos a fazer agora. Temos então terminada a letra T. Agora daqui para a frente vamos apenas acabar o formato do coração, mas já não vamos trabalhar mais nada da letra, já está completa. Então temos completa também a volta número 9 e já temos aqui iniciado a volta número 10. A volta número 10 e a volta número 11 vão ser apenas com casas abertas. Claro que a primeira e a última casa são fechadas, sempre com redução. Okay? E no intervalo entre essas duas casas fechadas temos apenas casas abertas. Okay? Então vamos fazer esta volta apenas com casas abertas e a volta seguinte é a volta número 10 e a volta número 11 apenas com as casas abertas, sempre com redução, ok? A primeira e a última casa é sempre depois da casa fechada da volta anterior e antes da casa fechada da volta anterior, ok? Então vamos fazendo então a volta número 10 e a volta número 11, onde eu volto depois para iniciarmos a volta número 12. E já estamos muito perto do final do coração. Voltamos agora, tenho agora já a minha linha. Volta número 10 e 11, todas em pontos de casas abertas, ok? E mantive a redução em todas as voltas. Então, o que agora vamos fazer é um padrão que é simétrico. Ok? Temos aqui uma florzinha, temos uma folhinha para cada lado. Temos aqui as duas voltas que acabámos de fazer. Então, o que agora vamos fazer são as 3 casas abertas, 2 fechadas, as 3 casas abertas novamente vão ficar ao centro. Okay? Depois voltamos a fazer 2 fechadas, tal como temos aqui do lado, e as 3 casas abertas. Então, vamos fazer este padrão. Fazendo então as 3 casas abertas. Duas fechadas. E as 3 abertas que vão ficar ao centro. Ok? Estas são as 3 do centro, então agora vamos fazer para o lado esquerdo, vamos continuar fazendo 2 casas fechadas, 3 abertas e vamos terminar com uma fechada. Já dei início também à volta número 13, onde vamos fazer agora esta fila aqui. Ok? Então vamos voltar a fazer 3 casas abertas, 2 fechadas. Três abertas e agora 2 fechadas. E ao centro temos apenas uma aberta. Então agora para o final da volta fazemos já 2 casas abertas e as restantes 3 fechadas, ok? Estamos no centro, faltam 2 fechadas e 3 abertas, ok? E na volta seguinte fazemos apenas uma casa fechada ao centro,
claro, exceto a primeira e a última, ok? Então, vamos terminar esta volta fazendo o que falta. E na volta seguinte, vamos fazer apenas esta casa aqui, que é a central, que nesta volta é aberta. Na volta seguinte será uma casa fechada. Então, terminei a volta onde vos deixei, onde faltava fazer as 2 casas fechadas e as 3 abertas. E já fiz a volta seguinte também, com apenas uma casa fechada ao centro, ok? 4 casas abertas para um lado, 4 casas abertas para o outro. Então, agora nesta volta seguinte, vamos fazer 2 casas abertas, uma fechada, uma aberta e uma fechada, e mais 2 casas abertas. Ok? Estamos então aqui nesta volta. 2 abertas, uma fechada, uma aberta e uma fechada, e mais 2 abertas. Ok? Então, é isto que vamos fazer agora. Duas casas abertas, uma fechada, uma aberta, que é a casa que fica ao centro, e mais uma fechada. E terminamos a volta com 2 abertas. E uma casa fechada, que é a última. Então, vamos virar ao trabalho. Vamos fazer uma redução. E a primeira casa fechada. E nesta volta teremos apenas uma casa fechada, claro, sem contar com a primeira e a última, que será a casa que vai ficar ao centro. Então, tenho 2 casas abertas. Vamos fazer a casa fechada, que vai ficar ao centro. E faltam-me 2 casas abertas. Terminamos com uma casa fechada. E terminamos então as casas fechadas a fazer algum motivo dentro do coração. Nas voltas seguintes, faltam-nos apenas 3. Fazemos sempre a redução. Na volta seguinte temos 3 casas abertas, outra redução, uma casa aberta apenas, e na última volta temos apenas a casa fechada que vai ficar ao centro. Ok? Então agora é isto que temos que fazer até ao fim. Restam-nos 3 voltas. Vamos fazer a redução. Ok? Primeira e última casa, sempre casas fechadas. E as casas que ficarem ao centro são casas abertas. Ok? E assim vamos terminar o nosso coração. Então, eu vou já voltar a seguir, vou terminar o meu coração e já volto a seguir para vos mostrar. Então, já tenho aqui a minha letra T terminada. Ok? E terminei então fazendo as últimas 3 filas que faltavam. Ok? Então, temos aqui mais uma letra para o nosso conjunto de corações, naprons em coração, com letras. Eu espero que tenham gostado deste vídeo. Eu vou deixar a fotografia bem grande, visível no meu blog, onde se quiserem seguir o passo a passo através da fotografia, que há muita gente que é capaz, eu consigo também, sem precisarem de ver o vídeo, ok? Vou deixá-la disponível então no meu blog. E estando aqui, agora agradeço-vos imenso por terem visto este vídeo. Podem partilhá-lo, fazer like, comentar, deixando vossas opiniões e sugestões, porque eu gosto muito que façam isso, porque pronto, sempre fico a saber o que é que vocês acham dos meus vídeos e o que é que eu posso ainda melhorar. Ainda vos quero pedir para visitarem o meu Facebook e mais uma vez vos digo o meu blog. E agradeço imenso por estarem aqui. Subscrevam o meu canal se ainda não o fizeram. E vemo-nos no próximo vídeo. Até lá, façam muitos bons trabalhos, com muito amor.